Vamos falar de Sul-Americana. O Corinthians finalmente vai jogar a semifinal. O primeiro jogo é na Neoquímica Arena contra o Fortaleza. E o Luxemburgo não pode inventar, porque isso pode custar a vaga para a final. Vou lembrar vocês aqui, por exemplo, do jogo do Estudiantes, né? O Luxemburgo mandou um time a campo na Neoquímica Arena, um time muito competitivo. Discordei um pouco do Biro, acho que o Wesley poderia ter jogado, mas foi com força máxima. Matias Rojas, Renato Augusto, o Biro, o Yuri Alberto, Moscardo, o Maicon. Então partiu para cima lá do Estudiantes, conseguiu fazer 1-0, deveria ter saído com um placar mais favorável. E em La Plata, aí o Luxemburgo inventou, onde ele só colocou o Ángel Romero como jogador de ataque, né? O meio de campo foi Renato Augusto, Matias Rojas, Juan Oliveira, Gabriel Moscardo e Maicon. Um time completamente perdido, o time não conseguia se conectar no jogo e nunca, pelo menos eu não lembro de jogar nessa formatação, ficou muito confuso. O Corinthians deixou muitos espaços que os jogadores do Estudiantes conseguiram aproveitar. O Rohaiser flutuando muito por ali, o lateral direito também deitou e rolou pelo lado esquerdo do Corinthians. Então o Luxemburgo não pode inventar, invenções podem custar a vaga para a tão sonhada Sul-Americana dessa temporada por parte do Corinthians. O Luxemburgo citou que se usa estratégia também para penalidades quando você tem um goleiro que é pegador de pênalti. Bom, mas você não precisa sofrer tanto. Se for para os pênaltis, ok. Você, na minha cabeça, não se encaixa muito você armar um time para jogar, para ir para os pênaltis, mas enfim, se você arma também, que você jamais pode armar uma forma de jogar que sofra 30 finalizações em uma partida. E isso poderia ter custado, se não fosse o Cássio, que é um baita goleiro, fez várias defesas lá, milagres. Se não fosse o Cássio, o cenário poderia ser diferente e a gente estaria aqui conversando sobre o Campeonato Brasileiro e não sobre a Sul-Americana. Então o Luxemburgo não pode inventar. Existe a formatação do Corinthians, que é muito pobre tecnicamente. Aliás, tecnicamente não, coletivamente. Tecnicamente tem bons jogadores. O Maicon, o Renato Augusto, o Matias Rojas, o Yuri Alberto também, o Fábio Santos, apesar da idade, o Fagner. Tem jogadores que tecnicamente são muito bons, mas o coletivo do Corinthians, ele grita. E aí a parte técnica de cada jogador precisa sobressair para que o Corinthians consiga um resultado melhor. Vai ter o apoio da fiel torcida. Provavelmente o Luxemburgo escalará, né, se ele não inventar os jogadores que a gente já conhece, o time titular, e com o Renato ditando o meio de campo, que é fundamental para que, se na parte coletiva não funciona tanto, com o Renato pelo menos a gente vai ter um meio de campo mais sólido, com uma cabeça pensando ali e distribuindo o jogo e armando jogadas. Acho que se o Luxemburgo fizer ali, não vou chamar o básico, porque o básico eu acredito que seja diminuir um pouco o trabalho do cara. Mas se ele fizer o que ele tem feito, colocado ali o time principal com as melhores peças, tecnicamente falando, acho que dá sim para o Corinthians construir um bom resultado em casa e ir para o Castelão enfrentar o Fortaleza mais tranquilo ali e sem precisar jogar pelo empate, né, Luxemburgo? Então é só o Luxemburgo não inventar. Faz o certo, escala os melhores jogadores dentro daquilo que você treina ali, sem invenção, eu acho que dá para buscar essa classificação.